Boa noite. Boa noite, maravilhoso. Boa noite, Luana. Olha ela já no perfil da empresa. Gente, boa noite. Luana, se você estiver disponível e quiser contar um pouco sobre a sua decisão. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Vou colocar de novo. Por que tá travando pra mim, gente? Hoje nós vamos falar sobre o que você faria se acreditasse 100% em você. Então já prepara essa pergunta. E se você estiver disponível aí, Luana, e quiser depois entrar, eu vou tentar ser o mais breve hoje. E se você quiser compartilhar como que você estava se sentindo, como que você estava pensando e quais foram as decisões que você tomou para voltar ao projeto, a pensar e colocar em prática. E quais são os seus primeiros passos, assim. Se você quiser, você me fala aqui. Ah, sem problema, a gente pode marcar, com certeza. Além de te trazer ainda mais ideias, te ativar, né, reativar a sua força, você vai estar contribuindo com outras pessoas, porque é exatamente isso que é o segredo de você crescer. Quando a gente contribui com outras pessoas, a gente é frutos. Resultado, que é o nosso faturamento e tudo que você coloca como meta para você pessoal, para você, é resultado. E muitas pessoas não entendem isso e aí também tá uma razão por que a gente desiste. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Você que foi entrando aí, já manda para outras pessoas. Você que vai ver depois no meu canal, curta, comente, compartilha, ativa o sininho, porque é assim que funciona. É assim que deve ser, porque existe para tudo nessa vida, tem princípio, e para que esse canal também cresça e seja impulsionado para mais pessoas, se você está gostando desse tema, também vai impulsionar aí para você. Vai trazer outras pessoas para que cresça como você também. Então, o objetivo dessa live é despertar em você coragem, é provocar reflexões profundas, coisas que muitas vezes a gente deixa de ter resultado, de colocar em prática um projeto, um sonho. Por quê? Por não acreditar em nós mesmos. Por muitas vezes deixar de acreditar e achar que as pessoas, o mundo, é que vai te dar parabéns, que vai te aplaudir, que vai falar quem você é. Não, o mundo, ele vai ficar calado ou vai te massacrar. É você que tem que decidir quem você é. E isso é identidade. Então, eu preparei aqui essa aula e eu vou colocar bem especificada para que você também possa entender e colocar aí no seu caderno. Tá? Então, a nossa frase de impacto hoje é: o medo mente. Então, quero que você ponha aí no seu caderno. O medo mente, você não é pequena. Só aprendeu a duvidar de si. Então, às vezes, a gente menospreza a gente mesmo. De achar que a gente, mesmo você se fazendo de forte, mesmo você fazendo de grande, eu dou conta, não pede ajuda, mas dentro de nós, a gente está mentindo para nós mesmos. Que a gente é pequeno, que a gente não é capaz, quem somos nós para dar conta. Quando isso acontecer, quando alguém vier me apoiar, eu vou fazer algo, eu vou abrir uma empresa, eu vou falar do meu negócio aqui no Instagram, eu vou colocar aquele projeto ou aquela situação em prática.
E muitas vezes, por você ouvir essa mentira, que está muito ligada às nossas narrativas, a forma como você conta da sua história. Então, a forma como eu conto a história da minha própria história é o que mostra o que está travando quando você dentro desse tema. É o que mostra o poder que é essa pergunta. O que eu faria se eu acreditasse 100% em mim? Então eu quero que você coloque aí no seu caderno e internaliza dentro de você. Qual é o teu maior sonho, teu objetivo? E responda isso para você. O que eu faria se eu acreditasse 100% em mim? E aí você fala, não, Marcilene, mas eu acredito. Eu acredito em mim. Nossa, eu sou demais. Eu acredito. Só que se você acredita, por que você está com a vida como você está? Se você acredita, por que você está trabalhando num emprego que você não gosta? Por que você está no meio de pessoas que você não admira? Por que você está num ambiente de pessoas que você sabe que não tem nada a ver para onde você está andando? Ah, mas é porque eu acho que é julgamento, é isso. Não, não é julgamento. É inteligência. Porque se nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, e se você é a 6ª ou a 5ª das pessoas que você convive, as pessoas são pessoas que faz piada de si própria, pessoas que tá sempre falando de pobreza, tá sempre julgando e fofocando outras pessoas, sempre criticando outras pessoas, pessoas que estão sempre com maldade, sempre falando palavrão, sempre falando mal do Brasil, falando mal da cidade, falando mal do prefeito, falando mal não sei de quê, de partido, disso, daquilo, e não tem resultado, você vai ser só a 6ª. Se você já está andando com 5, você vai ser a 6ª. E isso impacta em quem você acredita que você é. Então, às vezes, a pessoa está tão soterrada na sua própria mentira, que num tema desse, ela pensa assim, não, mas eu acredito em mim. Se eu não acreditar em mim, quem acredita? Mas, e cadê os resultados? Cadê os resultados? Porque do mesmo jeito que se você está na mesma ambiência negativa, com as mesmas pessoas que não quer nada com nada, que não acredita na vitória, não acredita numa vida de superação, não acredita que até justifica as brincadeiras. Ah, é brincadeira. Tá falando, às vezes você tá numa turma aonde ali é hábito comum falar mal das esposas. Às vezes você tem um grupo de amigas que é hábito comum sair para falar mal dos maridos. E você sabia que quando você fala mal do seu marido, ou você que é esposa, você que é marido falando mal da sua esposa, você está se envergonhando? Você está falando mal de você mesmo, porque o seu marido é reflexo de quem você é. A sua esposa é reflexo de quem você é, da forma como ela está sendo tratada. E assim é a nossa conta bancária, assim é a saúde do nosso corpo, assim é a educação dos nossos filhos. Às vezes, o seu filho ou a sua filha tem um comportamento na casa dos avós, ou nas festinhas da escola, ou alguma coisa assim, e você fala assim, mas aonde que essa criança aprendeu isso? Da onde que essa criança tirou isso? Não é porque você fala pra ele ou pra ela pra não fazer e faz, grita no trânsito, xinga não sei quem, mente que pra alguém, manda ele mentir que não está. Em um momento você faz uma coisa e em outro você fala pra ele não fazer outra. Então, tudo isso reflete em quem você pensa que você é. E ao mesmo tempo, as suas narrativas, da história que você está contando da sua história, é os resultados que você tem. A vida que você está levando hoje é o resultado do que você está contando sobre você mesmo. Se eu conto para mim mesmo que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou uma pessoa sem privilégio, que eu sou uma pessoa que é de uma família humilde e vai continuar humilde. Quando eu falo humilde, é para não falar pobreza, pobre mesmo.
Então, esses dias, às vezes a gente tem dificuldade de falar de riqueza, de falar de prosperidade, porque as pessoas não gostam de ouvir. Tá correndo 24 horas, a semana inteira, o mês inteiro, reclamando da falta, mas não gosta. Não, eu quero ouvir sobre isso, sobre aquilo. Eu tava conversando isso com uma pessoa que é de inteira hipocrisia. De inteira hipocrisia. Você falar que dinheiro não é importante. Que dinheiro que dinheiro não traz felicidade. Como que não traz felicidade? Se felicidade é momento. Agora a alegria, a verdadeira alegria, aí sim, a alegria é um estado na alma, aonde às vezes você está passando por dificuldade, mas dentro de você tem uma alma alegre. Agora, o dinheiro, ele traz sim felicidade, ele traz conforto, ele traz segurança, ele permite respeito, ele permite honra, independente de como que você conseguiu ele. Ele traz tudo isso. E a única coisa que o dinheiro não consegue te trazer é a verdadeira alegria. Mas o restante, que é aquilo que você está correndo atrás, traz. E nem te dá a salvação eterna. E se você não muda dentro de você, pode até te ajudar a perder. Aí sim. Esses dias eu vi uma frase, e eu até falei aqui em outras lives, aonde se justificando sobre aquele versículo que fala: é melhor morar num barraco do que numa casa com pão, mas com briga. E a pessoa justificando, é por isso que não é certo, por isso que tem que ser pobre mesmo. Mas na verdade esse versículo tá falando, não tá falando para você não ter, tá falando para você evitar brigas, discórdia dentro de casa. Porque não adianta nada você ter uma mansão, você ter banquetes, mas a sua casa, ela ser um inferno, ela ser um lugar de discórdia. E tudo quando se fala de vida, e vida em abundância, está se falando sobre a roda da vida. A roda da vida, ela tem um contexto de várias áreas. As áreas mais importantes da nossa vida, que é a nossa vida pessoal, a vida profissional, a vida conjugal, social, intelectual, espiritual. Ou seja, todas as áreas. E às vezes, você está focando em uma área e está deixando outra. Às vezes você está muito bem profissionalmente, mas na área conjugal está deixando de lado. Às vezes você está muito bem no casamento, mas na vida espiritual você está deixando de lado. Em algum momento aquela roda vai travar. Então, você que está chegando aqui agora, você que não entende o meu trabalho, ele não está voltado, direcionado só para uma área. Está voltado para você, para a forma como você governa os seus sentimentos. A forma como você governa o seu maior ativo, que é você mesmo. A forma como você entende como que a sua mente funciona, como que o seu corpo funciona, para que você possa usar a fé ao seu favor. Quando eu entendo como que eu funciono, eu entendo o que é fé e entendo quem é o criador de tudo, é uma trindade. Então, você vai parar de ficar questionando por que as coisas não acontecem para mim, por que as coisas não destravam para mim. E o ponto de tudo está na sua identidade. Às vezes, você é uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejuma, levanta de madrugada, mas você está orando de forma errada. Você está orando, pedindo de forma errada. Uai, mas tem jeito de pedir? Tem jeito de pedir. Tem jeito de pedir, porque senão todas as orações eram atendidas. E sabe como que é que a gente faz uma oração de forma errada? Quando você não confia em você. Quando você não sabe quem é você. Por exemplo, se você tem intimidade com a sua mãe, com o seu pai, você vai saber falar qual é o seu problema e qual é o seu pedido. Se você não tem intimidade com eles, sequer você vai pedir. E quando pedir, é como se você estivesse exigindo. Exigindo um amor que eles nunca deram. Exigindo algo que você nunca recebeu. Assim é com Deus. Então, muitas vezes você já ouviu muitas pregações maravilhosas
né? Ouve orações no YouTube, já aprendeu ler a Bíblia, ora e jejum. Mas por que as coisas não estão acontecendo para você? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque você ainda está aqui nesse lugar, aonde eu vou falar para você. Você ainda está num padrão engessado. Você não está sabendo quem é você. Você não está sabendo como que você funciona. Você não está sabendo exatamente qual é a tua identidade. Você só está olhando para o problema. Então, enquanto a gente está olhando para o problema, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer. Nem para igual essa fase que às vezes você está... Hoje, você está assim, a ponto de desistir. Mas às vezes você está indo no caminho certo. E mais um pouco você consegue. Mas esse mais um pouco vai exigir também de você de saber corrigir a rota. De saber que nesse próximo nível você vai ter que também estar no próximo nível para viver isso que Deus quer colocar na sua vida. E o que gera esse comportamento de narrativas negativas sobre nós mesmos? Onde o tema é: o que você faria se você acreditasse 100% em você? O que você faria? Digita aqui, o que você faria? Vamos pensar que nada nem ninguém pudesse atrapalhar, não precisasse de dinheiro. Vamos pensar que não tem nenhum impedimento para que você consiga fazer aquilo que é o seu maior sonho. O que você faria hoje? Digita aqui. E o que impede de você acreditar em você? O que você mudaria se você acreditasse 100% em você? O que as pessoas têm que mudar, o que eu precisei mudar, é a quebra de padrão, a quebra de pensamento, a forma como você narra a sua própria história. Então, você precisa colocar aí no seu caderno e responder essa pergunta. Você já se pegou dizendo, não consigo? Você já pegou em algum momento dizendo, não consigo, não vou fazer isso porque eu não consigo. Eu não consigo fazer conteúdo na internet. Eu não consigo falar do meu produto. Porque hoje não existe negócio que não tenha vantagens aqui na internet. Não existe. Hoje você tem outras plataformas, tem várias outras aí, umas 4, 5 que você pode produzir conteúdo para identificar as pessoas que precisam do seu produto ou do seu serviço. Mas para isso você tem que se posicionar. E tem forma de fazer até sem aparecer. Não existe nem essa desculpa de que eu não quero aparecer, não gosto, não é nem porque eu sou tímida, eu não quero aparecer. Tem outras formas de você fazer isso. Só que a sua forma de achar que não é capaz, de se envergonhar até da pessoa descobrir que aquele negócio é seu. Quem ela pensa que ela é para ter esse negócio na internet, para se posicionar dessa forma. Ela vai quebrar a cara, ela vai isso, vai aquilo. Então fica aquele monte de mentira na sua cabeça e você fica aí travado no mesmo lugar. Então, responde essa pergunta para você. Você já se apegou dizendo não consigo, mas no fundo você sabe que você tem capacidade. Você só não quer se expor, só não quer correr o risco de ser criticada. E aí aquelas pessoas que com certeza vai te criticar, não vou te enganar, elas não vão pagar seu boleto. E muito menos te elogiar. A não ser que depois que você vença, ela ainda tem a cara de pau de falar, amiga, eu sempre acreditei em você. O segundo é assim. Como isso afeta a minha autoestima, produtividade e finanças? Como essa questão de você já ter se pegado pensando, eu não consigo, sendo que você sabe que você consegue. Você sabe que você consegue. Você consegue sair dessa situação que você está vivendo hoje. Fingindo que está tudo bem. Fingindo que é feliz. Fingindo que é respeitada. Fingindo que tá tudo certo. Porque você aprendeu a ser forte. Então, tudo isso
é construído afeta a tua autoestima. É construído pela baixa estima. Então, a Luana tá falando, eu já teria ganhado muito dinheiro com as minhas marmitas, tendo a minha casa, carro e viajando. Mas o que te impede, Luana? O que te impediu até aqui? Porque é isso que eu acho maravilhoso no meu trabalho, na minha missão, no meu propósito de vida. É sobre nada novo, é sobre o que a pessoa já tem dentro dela, mas ela não consegue colocar em prática. Então, o que te impediu? O que te impediu de tomar essa decisão até hoje? E quais são os maiores medos? Porque esses medos você vai encarar. A partir de agora, não é porque você decidiu retomar, decidiu, agora vai dar certo. Agora é uma jornada onde você vai reprogramar de fato. Então ela fala assim, acredito que foi mais do lado financeiro. Beleza, do lado financeiro. Mas quais são os pensamentos que você sempre tem com relação ao financeiro? Primeiro ela falou assim, eu já teria ganhado, eu perguntei para elas, eu fiz a pergunta só para você trazer para a sua vida. Porque nós temos uma dificuldade de entendimento mesmo quando a gente está travada, quando a gente está se sabotando. Então, a pergunta que eu fiz aqui foi, o que você mudaria se você acreditar 100% em você? Onde você estaria? Então ela falou assim, eu já teria ganhado muito dinheiro com as minhas marmitas, tendo a minha casa, carro e viagem. A Luana, ela abriu hoje, ela retomou um projeto, ela tomou a frente de um projeto, ela é nutricionista e ela está em outra função e é uma forma de fuga, uma forma de se sabotar. E ela fala assim ainda, acredito que foi mais o lado financeiro. Então, acredito que foi mais o lado financeiro, mas o que no lado financeiro? O que você pensa quando você pensava no lado financeiro? O que você pensa? O que eu penso é a história que eu estou contando, da minha própria história na área financeira. Que eu não tenho dinheiro, que é muito caro, que o lucro é pouco, que eu vou trabalhar igual uma doida e não vou ter resultado. Então, tudo relacionado à vida financeira. Então, você tem que saber exatamente quais esses pensamentos que são as suas histórias, suas narrativas, que tem te controlado sobre isso. Então ela fala assim, dinheiro para iniciar meu negócio, muitos gastos com material para comprar. Então, como que a gente quebra? Um exercício agora. Então, e tudo isso aí afeta na nossa autoestima. Então, às vezes você está entrando aqui, mas você não fala sobre autoestima e propósito? Exatamente. E para que a gente quer ter autoestima? Para que a gente quer ter um propósito de vida? Para fazer aquilo que a gente precisa. Para saber se posicionar diante de um relacionamento. Para saber que casa que nós queremos. Como que nós queremos. Seja uma kitnet ou uma mansão. Como que eu quero que a minha casa orna? Como que eu quero ser tratada por um homem? Como que eu quero direcionar o meu trabalho? Como organizar esse trabalho para que eu não seja só alguma coisa de carga? Eu, trabalhar 24 horas, não saber administrar a criação dos meus filhos, não saber administrar meu casamento, não saber administrar minha casa, não saber administrar minha vida, meu físico. Então, a vida, ela é esse todo. Esse é um dos maiores direcionamentos que você pode ter. Não adianta você ficar aqui só aprendendo, ser especialista. Só, por exemplo, eu sei sobre marmitaria, mas o meu nicho não é sobre marmitaria. Mas se fosse, eu ia ficar falando aqui só sobre comida, pessoas que não têm tempo de cozinhar, pessoa disso, daquilo relacionado à comida e o negócio de marmitaria. Mas o que eu falo com você é sobre comportamento, sobre a sua mentalidade, sobre a sua forma de pensar, sobre o que você tem a favor se você tiver uma fé inteligente. Existe uma fé que não é inteligente e existe uma fé que é inteligente. Aonde você vai reativar a sua autoestima. E todo esse comportamento dessas crenças,
limitantes, essas crenças de escassez, elas nos impedem de abrir um negócio, elas nos impedem de ser organizado no nosso negócio, elas nos impedem de nos amar, ter um momento pra gente, pra fazer um exercício, ter um momento pro marido. Ah, mas eu não sou casado. Melhor ainda, porque agora você está se preparando para casar com a pessoa certa, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que vai ser provedor não só de colocar comida dentro de casa, mas te prover no intelectual, te prover no espiritual, te prover... Ah, mas então quer dizer que um homem é só para prover? Não, é função dele se ele quiser você. Do mesmo jeito que é a função sua como esposa de ter um ambiente de harmonia, de dar honra para ele, ter o respeito para ele, receber ele, fazer a melhor comida, melhor ambiente, melhor casa. Então, assim, tem uma função que é muito pesada da mulher. Mas tem uma função também que é de responsabilidade do homem. Se esse homem ele não entendeu como que se joga o jogo, então que ele fique solteiro. Ou então vai encontrar uma mulher que não sabe o seu real valor. Porque uma mulher que ela sabe o seu real valor, ela sabe como se posicionar dentro de um relacionamento. Ela deixa o homem se virar. Ela deixa o homem fazer a função dele. Ela não pega a parte dele e vai se lascar na vida. Porque nunca vi esse reclamar da mulher fazer a parte que é dele. E tudo isso está relacionado a quem você acredita que você é. Então, quando você aprende a lidar com você, com as suas crenças, com sua autoestima, você vai saber colocar energia em cada área. E aí, por exemplo, você aí agora, a Luana, o seu foco agora é a marmitaria. Mas se você não souber como organizar a sua rotina, você coloca as outras áreas tudo a perder. Então as outras áreas você tem que saber como sustentar para que você bote toda a sua energia agora e ter os períodos certos dentro do negócio que você quer. Porque senão, não funciona. Eu falei agora da quebra do padrão, que é essa de você saber essa pergunta, anotar tudo certinho, né? Aonde afeta a tua autoestima, a produtividade e até as suas finanças. E agora, eu quero trazer para você esse exercício, que ele é um exercício de ativação. Aonde eu quero que você imagina, cada uma que estiver assistindo aqui agora, estiver aqui comigo, ou for ver depois, eu quero que você imagine a pergunta que eu vou fazer aqui para você. Eu quero que você se imagina. É um exercício de reprogramação. Se você tivesse toda a coragem do mundo, se você até anotaria, o que você faria hoje? Se você tivesse toda a coragem do mundo, o que você faria hoje? Que decisão tomaria agora sobre essa dificuldade que você está vivendo hoje? Então, isso é confiança. E confiança ela é construída pela ação, não pela espera. Enquanto você ficou esperando, nada aconteceu. Enquanto você fica esperando, Deus te ama, você ama Deus, você sabe orar, você está jejuando, você lê a Bíblia, você faz devocional, você corre para a igreja, você, sabe, já ficou ano na igreja, já desistiu da igreja, você já foi de novo, você já está fazendo tudo. Mas esperando no Senhor não significa você cair no chão e ficar chorando. O que é esperar no Senhor? É, além de você saber quem você é, você saber fazer o pedido certo e você entrar em ação. Esperar no Senhor é eu depender dele. O que é depender de Deus? É confiar. Enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, eu confio. Eu confio que vai dar certo. Então, quando eu justifico que eu não consigo, eu posso falar 1000 vezes no dia que eu sou cristã, que eu sou de Deus, que Deus é comigo. Posso falar 1000 vezes. Mas se dentro de mim eu não entender o que é esperar em Deus, esperar em Deus é confiar. É confiar nele enquanto eu faço o que eu tenho que fazer. É saber ouvir o que ele está falando. A minha alma.
Então, quando eu ouço o que ele fala e eu me preparo para aquele início e entender que na jornada eu vou me preparando. Você não vai aprender 100% tudo antes de começar. É na jornada. Às vezes, você não entendeu nada sobre aquela situação. Mas quando você sai da onde você está, toma a decisão da onde você está para começar a fazer, as coisas começam a acontecer. Vamos dar um exemplo novamente. Ela não estava conseguindo abrir a marmitaria. Nas lives anteriores, eu dei um exemplo sobre... Existem vários fatores. E no caso dela, que ela está falando que é sobre o dinheiro, né? É muitos gastos, material, para comprar isso e aquilo. E o que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer um sonho, mas ela não entra em ação. Ela fala que ela confia em Deus, mas ela não entra em ação. A partir do momento que você coloca no papel aquilo, primeiro você visualiza aquilo que você quer. Depois você coloca no papel o que é necessário. E eu só sei o que é necessário quando eu vou ouvir pessoas que já fez aquilo que eu fiz. Seja ela relacionada a restaurante, seja ela relacionada a uma superação, a um divórcio, a qualquer coisa que você esteja precisando. A uma falência. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou imitar as pessoas. Eu vou modelar essa pessoa. Então, a coisa que mais tem hoje é material gratuito sobre qualquer assunto. Você vai ter resultado rápido? Não. Qual que é? Por que mentoria tem sido melhor decisão? Porque na mentoria você usa o conhecimento do mentor sobre a vida, sobre o que você quer. Então, ali você tá pegando, você tá fazendo atalho. Em vez de você ficar ali no YouTube mas se você não pode, é o que você tem que fazer, é o primeiro passo. Mas às vezes você é uma pessoa que você quer todos os resultados só levando vantagem. Só levando vantagem. Não, porque como a sua crença é sobre dinheiro, o que acontece? Você tem que conhecer as pessoas no primeiro passo, mas depois você tem que avançar, porque você pode ficar ali. Mas nem sempre ali você vai encontrar uma didática, passo a passo. Você vai aprender um negócio aqui, aí o passo 10, o passo 7, o passo 5, E aí você vai demorar muito para chegar e provavelmente você vai desistir. Mas isso não quer dizer que no teu primeiro momento você não vá buscar pessoas que percorreram gratuitamente. Tá ali justamente para isso, para que você tenha um passo gratuitamente daquilo que você busca hoje, para modelar. Se alguém conseguiu, primeira coisa, vamos falar, eu quero um negócio, eu vou aonde vou pesquisar sobre isso, sobre esse mercado, sobre quem são as pessoas que querem, sobre aquela situação. E ali eu vou colocando quais são as minhas dúvidas. Quais são as minhas dúvidas em relação àquilo. Porque existem várias coisas para você conseguir, várias camadas para você levar uma empresa para que ela venha funcionar. E uma empresa, ela não é feita por CNPJ. Ela é feita por a pessoa. A mentalidade da pessoa. A forma de liderança dessa pessoa. E se você não acredita em você, como que você vai ter resultado? Não tem. Não tem. Você sempre vai iniciar e não vai terminar algo. Então, eu te convido para fazer esse exercício. Se você tivesse toda a coragem, o que eu faria hoje? Que decisão tomaria agora? Então, mostra confiança para você mesmo. E confiança, ela é construída. E ela é construída pela ação, pela atitude. Lembra? Fé sem obra não agrada a Deus. Da mesma forma, fé com obra agrada a Deus. Então aqui está assim. Confiança é construída pela ação, não pela espera. Então, eu quero te convidar para um desafio de 21 dias que eu vou fazer. E a gente vai iniciar no dia 30, segunda-feira que vem. De 21 dias. Onde eu vou ouvir as pessoas que estão no grupo. Além de eu levar temas,
que realmente vai agregar na sua vida nesses 21 dias. Eu vou conhecer a história de vocês e vou escolher algumas histórias para contribuir de forma quase que individual. Se você entendeu que essas lives, só as lives, hoje eu já recebi vários direct, várias de pessoas, tanto aqui no direct como pessoalmente, pessoas que eu nem imaginava que estavam assistindo depois, porque praticamente não está sendo entregue as lives, mas eu não vou deixar de fazer, porque é um chamado, tá? Sabe quando queima no meu coração? E aí eu não vou deixar, porque eu não tenho mais essa questão de rejeição. Então eu falo, Deus, se tiver uma, é essa uma. Se for para depois a pessoa assistir, vai assistir no meu canal. Eu só sei que eu estou entregando o que está dentro de mim, o que eu tenho buscado. Ok? Ó, a Luana já está falando, eu topo. Luana, eu vou te explicar tudo como que vai acontecer. Eu vou continuar entregando o resultado aqui essa semana, mas segunda-feira, só as pessoas que queiram viver um desafio de 21 dias. Eu vou preparar isso justamente para julho. Ah, Marcilene, mas julho, mas não sei o quê, mas as crianças. Não tem mais. Quando você quer mudar, se você realmente quiser dar um basta na sua vida, se você realmente estiver cansada de se mostrar que tá tudo bem, mas não tá suportando mais andar do jeito que tá andando, sabe? Do jeito que tá a sua conta bancária, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua saúde, a sua energia, sua autoestima. Se você realmente quer dar um basta, eu tenho certeza que você vai me agradecer por estar vivendo o meu propósito, e você também vai se levantar, vai dar uma reviravolta, e daqui um pouco você é só mais uma pessoa que está fazendo também, e até muitas vezes melhor do que eu estou fazendo agora. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de fazer esse exercício, tá? De trazer a sua memória, trazer no seu caderno essas perguntas, porque são essas perguntas que vão fazer a diferença na sua vida ainda hoje. É decisão que traz resultado. Às vezes seu problema é o mesmo ainda. É o mesmo. Não vai cair 1 milhão do nada na sua conta. Não vai cair 10 mil do nada. Você não vai faturar assim do nada. Mas quando você muda, quando você muda as suas narrativas, as suas células entendem isso. Isso é fé. Isso é Deus. Isso é alma sarada. Então, aquilo que é só conversa, mas não tem atitude, de nada vai adiantar. Agora, quando você entende que essa vida é curta, mas que você pode começar ainda a viver aqui o melhor dessa terra, que é promessa de Deus sobre a sua vida, nada te para. Nada, nem ninguém pode te parar. Então eu estou muito entusiasmada com os resultados das lives, com os resultados dos meus mentorados, que eu já atendo individual. Já tinha um tempo que eu não abria em grupo, mas agora eu vou fazer esse desafio, e que os próximos passos, ele seja de fato assim, bem agregar também muitos resultados em vocês. Tá bom? Então, vamos fazer a oração para que Deus possa te dar sabedoria, direção, e que tudo que você venha fazer venha dar certo. Da onde você estiver aí, fecha seus olhos. Se concentra na sua vida agora. Esquece todo o resto. Tudo o resto. Todos os problemas, todos os impedimentos. Meu Deus, entramos na tua presença, meu Pai. E do mesmo jeito que essa pessoa está se apresentando diante do Senhor, eu estou me apresentando aqui também. Que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa, meu Pai, nesse momento. Que o Senhor possa mostrar a ela o quanto ela é potente. Possa mostrar a ela o que ela pode fazer se ela usar o poder que ela tem dentro dela. O poder da coragem, o poder da decisão, o poder da fé sobrenatural. Que o Senhor, meu Deus, possa mostrar a ela o que ela nunca viu desde o dia que ela nasceu. E que ela possa se posicionar diante da sua vida, diante dos seus sonhos, diante da sua casa, do seu casamento, dos filhos, de tudo que ela venha fazer. Que acima de tudo ela possa apresentar ao Senhor e não se esquecer nunca de dar graça ao Senhor, honrar e te glorificar acima de todas as coisas. Nós te agradecemos por esse momento,
Te agradecemos por esse dia, por essa semana. Te agradeço por todos os directs que eu tenho recebido. Te agradeço, meu Deus, pela empresa que a Luana abriu e que eu já decreto que seja um sucesso, que venha ajudar muitas mulheres, muitas pessoas que não têm tempo de cozinhar e emagrecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, às 20 horas, aqui no mesmo canal. Ó, um beijo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.